Testemunho CCB, o irmão que viu cobra na cama, a traição revelada pelo poder de Deus. Capítulo 1, a vida aparentemente perfeita do irmão João Batista. O sol ainda não havia nascido quando o irmão João Batista, 38 anos, despertou com o canto dos galos no sítio onde morava com a esposa, irmã Maria de Lourdes, e os 2 filhos pequenos, Davi e Esther. Era uma manhã de sábado, e como de costume, ele se levantou em silêncio para não acordar a família, vestiu sua camisa social branca, sempre impecavelmente passada pela esposa, e calçou sapatos de couro que brilhavam sob a fraca luz do lampião a querosene. João Batista era um homem respeitado na Congregação Cristã no Brasil, CCB, servia como diácono há quase uma década, responsável por organizar as refeições nos cultos de Santa Ceia e auxiliar o presbítero nas visitas aos enfermos. Sua voz grave e firme ecoava nos hinos, especialmente em Glória a Deus nas alturas, onde ele sempre liderava o coro dos irmãos com devoção. Sua vida era um exemplo, trabalhador incansável. Era pedreiro e fazia horas extras para sustentar a família, pai presente, marido dedicado. Ou pelo menos, era o que todos pensavam. Enquanto caminhava pelos 2 quilômetros que separavam sua casa da casa de oração, João Batista sentia um peso no peito que não conseguia explicar. Nos últimos meses, sua esposa, antes tão carinhosa, havia se tornado distante. Os beijos matinais eram rápidos, quase mecânicos. As orações em família, que antes duravam meia hora, agora eram resumidas a um Senhor, abençoa nosso dia, apressado. Ele atribuía isso ao cansaço. Afinal, Maria de Lourdes trabalhava como costureira em casa, além de cuidar das crianças e das obrigações na congregação. Mas algo estava errado. Capítulo 2, os sinais que ninguém via. Naquela manhã, enquanto os irmãos se reuniam para o culto de doutrina, João Batista notou que Maria de Lourdes evitou sentar-se ao seu lado como sempre fazia. Ela escolheu um banco na frente, perto das irmãs mais novas, e passou todo o tempo com os olhos baixos, como se estivesse absorta em oração. O presbítero Silva, um homem sério e de poucas palavras, pregava sobre a fidelidade no matrimônio citando passagens de Provérbios 5 e Hebreus 13h04. O casamento é honroso em tudo e o leito sem mácula, mas aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. João Batista sentiu um calafrio. Era como se aquelas palavras fossem dirigidas diretamente a ele. Mas por quê? Ele nunca havia traído sua esposa. Nunca sequer olhara para outra mulher. Então por que aquele aperto no coração? Após o culto, enquanto os irmãos se cumprimentavam com o tradicional, a paz do Senhor, João Batista aproximou-se de Maria de Lourdes e tentou tomar sua mão, como sempre fazia. Ela recuou discretamente, com um sorriso forçado. Irmã, tudo bem? Perguntou ele, baixinho. Sim, irmão. Só estou um pouco cansada, respondeu ela, sem olhar nos seus olhos. O presbítero Silva, que tudo observava, aproximou-se deles com uma expressão inescrutável. Irmão João, preciso falar com você depois da Santa Ceia. Em particular, o coração de João Batista acelerou. O que seria? Capítulo 3. A visita do presbítero e a advertência. Após o culto, enquanto as irmãs arrumavam a mesa para a Santa Ceia, João Batista foi chamado para a pequena sala dos oficiais, onde o presbítero Silva o aguardava sentado, com as mãos entrelaçadas sobre a Bíblia aberta. Sente-se, irmão, disse o presbítero com voz grave. João Batista obedeceu, sentindo as mãos suadas. O silêncio era pesado. Irmão, há algo que preciso lhe dizer, não como homem, mas como servo de Deus. O presbítero fez uma pausa, como se buscasse as palavras certas. Nos últimos cultos, tenho notado uma mudança em sua esposa. E também em você. João Batista engoliu em seco. Mudança, presbítero? Sim, uma inquietação. Como se houvesse algo oculto entre vocês. O presbítero olhou profundamente nos seus olhos. Deus não se agrada de coisas escondidas, irmão. Se há algo errado em seu lar, é melhor trazer à luz agora, antes que o inimigo use isso para destruí-los. João Batista sentiu um nó na garganta. Mas eu não fiz nada, presbítero. Juro pela palavra de Deus. Não estou acusando você, irmão. O presbítero suspirou. Mas o espírito tem me incomodado. Ore muito. Jejué. E vigie. Porque o diabo anda como leão rugindo buscando a quem possa tragar. João Batista saiu daquela sala com as pernas trêmulas. O que estava acontecendo? Capítulo 4. A noite do pesadelo. Naquela noite, após colocar as crianças para dormir, João Batista e Maria de Lourdes jantaram em silêncio. O ar estava pesado, carregado de algo não dito. Ele tentou iniciar uma conversa. Maria, você tem notado algo diferente em mim? Alguma coisa que eu tenha feito que te magoou?
Ela continuou comendo sem olhar para ele. Não, João. Por que pergunta isso? Porque sinto que você está distante. Como se algo te incomodasse. Maria de Lourdes finalmente levantou os olhos, e João Batista viu neles um brilho estranho, quase de desafio. Talvez seja você que está imaginando coisas. Ele quis insistir, mas algo o impediu. Talvez fosse apenas cansaço, como ela dizia. Naquela noite, enquanto se preparava para dormir, João Batista ajoelhou-se ao lado da cama e orou com lágrimas nos olhos. Senhor, se há algo errado em meu lar, revela-me. Não me deixe ser enganado. Protege meu casamento, ó Deus. Ele se deitou, mas o sono não vinha. A lua cheia iluminava o quarto, projetando sombras alongadas nas paredes de madeira. Maria de Lourdes respirava profundamente ao seu lado como se dormisse. Mas João Batista sentia que algo não estava certo. Foi então que ouviu um sibilo, leve, quase imperceptível, como se algo rastejasse debaixo da cama. Ele congelou. Será que era um rato? Uma cobra? Com cuidado para não acordar a esposa, João Batista esticou o braço e acendeu a lamparina sobre o criado mudo. A luz fraca iluminou o chão de tábuas. E então ele viu uma cobra. Não uma pequena, inofensiva. Era uma jararaca com cerca de 1 metro de comprimento, enroscada aos pés da cama, com a língua bifurcada saindo e entrando rapidamente. Seus olhos brilhavam, fixos nele. João Batista sentiu o sangue gelar. Uma cobra. Dentro de casa. Na cama. Ele sabia, pelos ensinamentos da CCB, que a serpente era símbolo do diabo, da traição, do pecado. Mas o que isso significava? Com medo de acordar Maria de Lourdes, ele se levantou devagar, pegou uma vassoura e com um golpe rápido matou a cobra. Seu coração batia tão forte que ele sentiu tontura. Mas quando se virou para olhar para a esposa, viu algo que o deixou paralisado. Maria de Lourdes estava acordada. E em seus olhos não havia surpresa. Não havia medo. Havia culpa. Capítulo 5. A confissão forçada. Você sabia que tinha uma cobra aqui? João Batista perguntou com a voz trêmula. Maria de Lourdes não respondeu. Ela apenas se sentou na cama, com as mãos tremendo e começou a chorar. João, eu não queria que fosse assim. Ela sussurrou. Que fosse assim como? Ele quase gritou, mas se conteve para não acordar as crianças. O que está acontecendo, Maria? Ela cobriu o rosto com as mãos, os ombros sacudindo com os soluços. Eu não aguento mais, João. Não aguento mais mentir. Ele se sentou ao seu lado, o coração aos pedaços. Mentir sobre o quê? Ela olhou para ele, com os olhos vermelhos. Sobre o outro homem. As palavras foram como uma facada. Que outro homem? Sua voz era um rosnado agora. O irmão Paulo. Ela disse, baixinho. João Batista sentiu o mundo girar. Irmão Paulo? O evangelista que havia visitado sua casa 3 vezes no último mês, trazendo mensagens de ânimo para a família. O homem que sempre chegava com um sorriso no rosto, que abençoava as crianças, que falava com tanta unção nos cultos. Você e ele. João Batista não conseguia terminar a frase. Maria de Lourdes assentiu, com lágrimas escorrendo. Começou há 6 meses. Ele disse que era vontade de Deus, que nosso casamento não era abençoado porque eu não era feliz, que você era muito rígido, muito sério. João Batista sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. E você acreditou nisso? Sua voz quebrou. Você acreditou que Deus aprovaria isso? Ela não respondeu. Não precisava. Naquele momento, João Batista entendeu tudo. A distância. Os olhares furtivos. A mudança no culto. E a cobra. Não era por acaso. Era um sinal de Deus. Uma advertência. Capítulo 6. A traição desvendada, o plano do inimigo. Nos dias seguintes, João Batista mal conseguia funcionar. Ele ia ao trabalho como um autômato, martelando tijolos com raiva, enquanto sua mente revivia cada detalhe da confissão de Maria de Lourdes. Ele me disse que você nunca me entendia. Que eu merecia mais. Ela havia chorado. Que Deus não queria que eu sofresse. E você não pensou que isso era pecado? Ele havia perguntado com a voz quebrada. Eu orei, João. Pedi a Deus que me perdoasse. Mas eu não conseguia parar. Agora, enquanto caminhava para a casa de oração no domingo seguinte, João Batista sentia uma mistura de ódio, dor e uma estranha determinação. Ele precisava confrontar o irmão Paulo. Mas como? Se ele fizesse um escândalo, seria expulso da congregação. Se ficasse quieto, sua família seria destruída. Ele entrou na igreja com o coração pesado. O culto já havia começado, e o presbítero Silva pregava sobre o perdão e a restituição. João Batista procurou com os olhos o irmão Paulo e o viu sentado no banco dos evangelistas, com seu terninho impecável, sorrindo enquanto cantava os hinos. Aquilo era hipocrisia pura.
Após o culto, enquanto os irmãos se cumprimentavam, João Batista se aproximou do irmão Paulo, que estava conversando com alguns jovens. Irmão Paulo, posso falar com você um momento? Disse ele, com a voz firme, mas controlada. O evangelista olhou para ele com um sorriso falso. Claro, irmão João. Vamos lá fora? Eles saíram para o pátio da igreja, onde as crianças brincavam e as irmãs preparavam o café. O que foi, irmão? Perguntou Paulo com um tom de superioridade. João Batista olhou nos seus olhos. Você sabe muito bem. Por um segundo, o sorriso de Paulo vacilou, mas ele se recuperou rápido. Não entendo, irmão. Se eu fiz algo que te ofendeu, peço perdão. Não é ofensa, irmão Paulo. João Batista baixou a voz. É traição. Adúltero. Pecado contra Deus e contra mim. O rosto de Paulo ficou pálido. Você está louco? Como ousa me acusar de tal coisa? Minha esposa me contou tudo. João Batista cerrou os punhos. 6 meses. 6 meses você esteve com ela por trás das minhas costas, usando a palavra de Deus para justificar seu pecado. Paulo olhou ao redor, nervoso. Alguns irmãos começaram a perceber a discussão e se aproximaram. Cuidado com o que diz, irmão. Paulo sibilou. Você não tem provas. Eu não preciso de provas. João Batista disse, com uma calma assustadora. Deus já me deu o sinal. Que sinal? Paulo riu com desdém. Uma cobra. Na minha cama. João Batista olhou fixamente para ele. E você sabe muito bem o que isso significa. O rosto de Paulo se contorceu em ódio. Você é um tolo, João. Um homem fraco que não sabe nem satisfazer sua própria mulher. Antes que João Batista pudesse reagir, o presbítero Silva se aproximou com uma expressão severa. O que está acontecendo aqui? Perguntou ele, olhando de um para o outro. João Batista respirou fundo. Presbítero, preciso falar com você. Em particular, capítulo 7, a justiça divina e a expulsão do falso irmão. Na sala dos oficiais, João Batista contou tudo. A traição, as mentiras, a cobra. O presbítero Silva ouviu em silêncio, com o rosto cada vez mais sombrio. E você tem certeza disso, irmão? Perguntou ele finalmente. Sim, presbítero. Minha esposa confessou. O presbítero fechou os olhos por um momento, como se estivesse orando. Isso é muito grave. Adúltero entre os servos do Senhor. Ele suspirou. Vou chamar o irmão Paulo. Quando Paulo entrou na sala, seu rosto estava vermelho de raiva. Presbítero, esse homem está mentindo. Ele está tentando me difamar. Cale-se. O presbítero disse com uma autoridade que fez Paulo se encolher. João Batista é um homem de Deus. Não mentiria sobre algo tão sério. Mas... silêncio. O presbítero bateu a mão na mesa. Você, irmão Paulo, está acusado de adúltero. E não apenas isso, de usar a palavra de Deus para seduzir uma irmã casada. Isso é abominação perante o Senhor. Paulo tentou se defender, mas suas palavras soavam vazias. Eu apenas estava tentando ajudá-la espiritualmente. Ajuda espiritual não se dá na cama. O presbítero berrou. Você envergonhou esta congregação. Envergonhou a Deus. Paulo caiu de joelhos, chorando. Perdão, presbítero. Eu fui tentado. O diabo me enganou. O diabo não engana ninguém sozinho. O presbítero disse com desdém. Você abriu a porta para ele. E agora vai colher o que plantou. Naquele mesmo dia, o irmão Paulo foi expulso da CCB, com sua ordenação como evangelista revogada. O presbítero Silva anunciou ao povo que ele havia caído em pecado grave e que não deveria mais ser recebido entre eles. Maria de Lourdes, arrependida, foi suspensa dos cultos por 3 meses, para que pudesse jejuar, orar e se arrepender verdadeiramente. João Batista, embora devastado, perdoou-a, como manda a palavra de Deus, mas sabia que a confiança levaria tempo para ser reconstruída. Capítulo 8. A lição da cobra e a restauração do lar. Nos meses seguintes, João Batista e Maria de Lourdes recomeçaram. Eles jejuaram juntos, oraram juntos, choraram juntos. João Batista percebeu que em sua dedicação à obra de Deus, havia negligenciado sua esposa. Não de forma intencional, mas o trabalho, as responsabilidades na igreja, a rotina, tudo isso havia criado uma distância entre eles. Maria de Lourdes, por sua vez, entendeu que o diabo havia usado suas fraquezas para destruí-la. O irmão Paulo não era um monstro, era um homem fraco que caiu em tentação. Mas ela também tinha culpa por não ter resistido. Um dia, enquanto limpavam a casa, João Batista encontrou a pele da cobra, seca e enroscada, atrás do guarda-roupa. Ele a pegou, olhando para ela com uma mistura de medo e gratidão. Deus nos avisou, disse ele baixinho. Maria de Lourdes, que estava ao seu lado, assentiu com lágrimas nos olhos. E nos salvou.
Eles queimaram a pele da cobra no quintal, como um símbolo de que aquele capítulo de suas vidas havia terminado. Testemunho CCB, o irmão que viu cobra na cama, a traição revelada e a restauração pelo sangue de Jesus. O recomeço sob a graça de Deus. Os dias que se seguiram à confissão de Maria de Lourdes foram de uma dor profunda, mas também de uma luz que parecia brilhar onde antes havia apenas escuridão. João Batista, que sempre fora um homem de poucas palavras, agora se via obrigado a enfrentar não apenas a traição, mas também suas próprias falhas. Ele que pregava sobre a fidelidade conjugal, que exortava os irmãos a vigiarem contra as ciladas do inimigo, havia deixado que o próprio casamento se tornasse um solo fértil para a tentação. Maria de Lourdes, por sua vez, sentia o peso de cada olhar na congregação. Mesmo que poucos soubessem dos detalhes, o constrangimento era como uma nuvem pesada sobre ela. As irmãs mais íntimas, aquelas que antes a abençoavam com sorrisos e abraços, agora a observavam com uma piedade que doía mais que qualquer repreensão. Algumas até murmuravam, não por maldade, mas por medo. Se isso aconteceu com ela, que era tão dedicada, o que dizer de nós? Mas o casal não desistiu. Eles jejuaram juntos, não apenas de comida, mas de orgulho, de ressentimento, de justificativas. As noites eram longas, iluminadas apenas pela luz amarela de um abajur enquanto liam a Bíblia em voz alta, como se cada palavra fosse um remédio para a alma ferida. Salmos de arrependimento, provérbios sobre a sabedoria, as cartas de Paulo sobre o perdão. João Batista, com a voz embargada, lia Efésios 4, 31, 32. Toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas de entre vós, antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Maria de Lourdes chorava, não apenas pelo que havia feito, mas pela misericórdia que ainda lhe era oferecida. Ela se lembrava das palavras do irmão Moisés, o pastor da congregação, quando ele a chamou em particular para uma conversa. Irmã, o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Você caiu, mas não está morta. Levante-se. Ela sentiu, enxugando as lágrimas com o lenço bordado que ganhará no aniversário de casamento. Levante-se. Aquelas palavras ecoavam em sua mente como um chamado. A cobra, um símbolo da batalha espiritual. Foi numa tarde quente de sábado, enquanto arrumavam a casa para a visita dos irmãos da congregação, que João Batista encontrou a pele da cobra. Ela estava enroscada atrás do guarda-roupa, seca e quebradiça, como um aviso silencioso do que poderia ter sido. Ele a pegou com cuidado, sentindo o peso leve daquele que já fora um instrumento de terror. Maria de Lourdes, que varria o quarto, parou ao vê-lo segurando a pele. O que é isso? Perguntou com a voz trêmula. João Batista não respondeu de imediato. Ele apenas olhava para aquele vestígio, lembrando-se da noite em que a cobra aparecerá em sua cama, do medo que sentirá, da certeza de que algo estava errado. Agora, segurar aquela pele era como segurar a prova de que Deus havia intervindo. Deus nos avisou. Murmurou finalmente. Maria de Lourdes aproximou-se, tocando a pele com os dedos. Era áspera, fria, uma lembrança de que o mal era real, mas que a vitória também o era. E nos salvou. Ela completou com lágrimas escorrendo. Sem dizer mais nada, eles saíram para o quintal. João Batista pegou um fósforo, acendeu um pedaço de papel e jogou a pele da cobra sobre as chamas. O cheiro de queimado subiu ao céu, como um sacrifício, um símbolo de que aquele capítulo de suas vidas estava encerrado. As crianças da vizinhança que brincavam na rua pararam para olhar. Uma delas, curiosa, perguntou: Tio João, o que o senhor está queimando? Ele sorriu pela primeira vez em semanas e respondeu: Estamos queimando o passado, meu filho, para que só o futuro, abençoado por Deus, permaneça. A congregação e o peso do testemunho. No domingo seguinte, o casal compareceu ao culto com os corações pesados, mas determinados. Sabiam que muitos olhariam para eles com curiosidade e com julgamento com pena. Mas também sabiam que seu testemunho poderia ser uma luz para outros que lutavam em silêncio. O irmão Moisés, ao ver João Batista e Maria de Lourdes entrarem, fez um sinal discreto para que se aproximassem. No pequeno escritório atrás do púlpito, ele os recebeu com um abraço firme. Irmãos, sei que não tem sido fácil, mas Deus está no controle, disse ele com a voz grave e calma que sempre transmitia paz. Hoje, se vocês se sentirem à vontade, gostaria que dessem um testemunho breve, não para expor feridas, mas para glorificar a Deus pela restauração. João Batista olhou para Maria de Lourdes, que baixou os olhos nervosa. Mas então, com um suspiro, ela assentiu. Vamos fazer isso.
por nós e por quem precisa ouvir. Quando subiram ao púlpito, o silêncio na congregação foi instantâneo. Todos sabiam que algo grave havia acontecido, mas ninguém ousara perguntar. João Batista, com as mãos trêmulas, segurou o microfone. Irmãos, hoje não estamos aqui para falar de queda, mas de levantamento. O inimigo tentou destruir nosso lar, mas Deus, em sua misericórdia, nos deu uma segunda chance. Sua voz quebrou, mas ele continuou. Se alguém aqui está lutando contra a tentação, contra o pecado, contra a dúvida, não desista. Deus ainda está no trono, e ele restaura. Maria de Lourdes então tomou a palavra. Seu rosto estava pálido, mas seus olhos brilhavam com uma força que não estava lá antes. Eu falhei. Falei como esposa, falei como serva de Deus. Mas aprendi que mesmo quando caímos, Jesus estende a mão. Ele não nos abandona. Ela fez uma pausa, olhando para as irmãs na plateia. Se você está sendo tentada, se está sentindo que não aguenta mais, fale com alguém. Não deixe o diabo te isolar. A igreja é um corpo, e nós precisamos uns dos outros. Quando terminaram, o irmão Moisés orou por eles, impondo as mãos. A congregação em uníssono começou a cantar mais perto quero estar, meu Deus, de ti, e o choro se espalhou pelo salão. Muitas mãos se levantaram em sinal de arrependimento, de busca por restauração. A vida após a tempestade. Os meses que se seguiram não foram fáceis, mas foram cheios de graça. João Batista e Maria de Lourdes começaram a participar de um grupo de casais na igreja, onde aprendiam a se comunicar melhor, a orar juntos, a não deixarem que as responsabilidades ministeriais os afastassem. Uma noite, depois de um culto de doutrina, eles sentaram na varanda de casa, tomando um chá de boldo que Maria de Lourdes havia preparado. O silêncio entre eles já não era mais desconfortável, mas cheio de uma paz que só vem depois da batalha. Você acha que um dia a gente vai superar isso de verdade? Ela perguntou, olhando para as estrelas. João Batista segurou sua mão, algo que agora fazia com mais frequência. Não acho que a gente vai esquecer, mas acho que Deus vai transformar essa dor em algo bom. Talvez um dia a gente possa ajudar outros casais que estão passando pelo mesmo. Maria de Lourdes sorriu, pela primeira vez em muito tempo, um sorriso genuíno. Você sempre foi bom em consolar os outros. Até quando estava quebrado por dentro. Ele riu baixinho. Mas agora eu sei que não posso consolar ninguém se eu mesmo não deixar Deus me consolar primeiro. E assim, sob o céu estrelado, eles oraram juntos, agradecendo não pela dor, mas pela restauração. A cobra havia ido embora. O passado havia sido queimado. E o futuro, embora incerto, estava nas mãos de um que era fiel. O irmão Paulo, arrependimento e consequências. Enquanto João Batista e Maria de Lourdes reconstruíam seu casamento, o irmão Paulo enfrentava suas próprias batalhas. Após a confissão de Maria de Lourdes, ele foi chamado pelo irmão Moisés e pelos presbíteros da congregação. Não houve gritos nem acusações duras, mas uma tristeza profunda no ar. Irmão Paulo, você sabe o que a palavra diz sobre os que causam tropeço. Disse o irmão Moisés, com a Bíblia aberta em Mateus 18:06. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho, e se afundasse na profundidade do mar. Paulo, pálido, baixou a cabeça. Eu sei, irmão. Eu sei o que fiz. Não tenho desculpa. Ele foi afastado temporariamente do ministério, não como punição, mas como um tempo de reflexão e arrependimento. Durante semanas ele não pode pregar, nem liderar louvores, nem sequer participar das reuniões de irmãos. Era um homem quebrado, mas não abandonado. Sua esposa, irmã Clara, sofria em silêncio. Ela havia desconfiado de algo, mas nunca imaginara que fosse tão grave. Quando soube, chorou por dias não apenas pela traição, mas pela vergonha de ter um marido que havia falhado tão feio. Uma noite, enquanto as crianças dormiam, ela o confrontou. Como você pôde, Paulo? Como você pôde fazer isso com ela, com ele, com a igreja, e principalmente comigo? Paulo não teve palavras. Ele apenas chorou ajoelhado aos pés dela, pedindo perdão. Eu não sei, Clara. Eu não sei como cheguei a esse ponto. Só sei que eu preciso de Deus. Preciso de você. Não quero perder minha família. E assim como João Batista e Maria de Lourdes, eles também começaram um caminho de restauração. Paulo passou a frequentar um grupo de homens da igreja que lutavam contra a tentação da carne. Ele jejuava, orava, chorava diante de Deus. Não era fácil, mas era necessário. Um dia, meses depois, o irmão Moisés o chamou novamente. Paulo, Deus perdoa. A igreja perdoa. Mas você precisa entender que algumas consequências permanecem. Você não voltará a pregar por um tempo. Precisamos ver frutos de arrependimento. Paulo assentiu, humilhado, mas grato. Eu aceito, irmão.
Só peço que não me afaste completamente. Preciso da igreja. Preciso de Jesus. Lições na escola dominical. Ensino para as novas gerações. O caso de João Batista e Maria de Lourdes tornou-se, com o tempo, um exemplo usado nas aulas da escola dominical, não para expor suas feridas, mas para ensinar sobre vigilância, perdão e restauração. Numa manhã de domingo, a irmã Raquel, professora da classe de jovens, falava sobre 1 Coríntios 10:12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe e não caia. Ela olhou para os jovens, muitos deles com olhos brilhantes de curiosidade. Vocês acham que o irmão João Batista e a irmã Maria de Lourdes eram pessoas más? Que eles queriam fazer o que fizeram? Não, eles eram servos de Deus, assim como nós. Mas o diabo não descansa. Ele observa, espera um momento de fraqueza e ataca. Um dos jovens, o irmão Lucas, levantou a mão. Mas irmã, como a gente evita isso? Como a gente não cai? A irmã Raquel sorriu grata pela pergunta. Vigilância, meu irmão. Vigilância e dependência de Deus. Não podemos confiar em nós mesmos. Precisamos estar sempre na palavra, sempre em oração, sempre na congregação. Sozinho, ninguém vence. Mas com Deus e com os irmãos, nós somos fortes. Ela então contou com descrição como o casamento havia sido restaurado, como o irmão Paulo também havia se arrependido. Os jovens ouviram atentos, alguns anotando em seus cadernos. Deus não quer que a gente caia. Mas se cairmos, Ele quer que a gente se levante. O problema não é tropeçar. O problema é ficar no chão. 1 ano depois, frutos da restauração. 1 ano havia se passado desde aquela noite terrível em que João Batista viu a cobra em sua cama. 1 ano de lágrimas, de orações, de lutas, mas também de vitória. Agora, às sextas-feiras, o casal abria sua casa para um grupo de casais da igreja. Eles compartilhavam suas experiências, oravam uns pelos outros, estudavam a Bíblia juntos. Não eram mais os mesmos. Havia cicatrizes, sim, mas também uma fé mais forte, um amor mais profundo. Numa dessas noites, enquanto serviam café e pão de mel, uma irmã nova na congregação, a irmã Ana, aproximou-se de Maria de Lourdes. Irmã, eu ouvi seu testemunho no culto. E eu também estou passando por uma luta. Sua voz tremia. Meu marido, ele tem olhado para outras mulheres. Eu não sei o que fazer. Maria de Lourdes segurou suas mãos, lembrando-se de como se sentirá 1 ano antes, sozinha, envergonhada, sem esperança. Ana, primeiro, não se culpe. Segundo, não guarde isso sozinha. Fale com o irmão Moisés, fale com as irmãs mais velhas. Ore, jejue, e não desista do seu casamento. Deus pode restaurar. A irmã Ana chorou, aliviada por finalmente ter com quem desabafar. Obrigada, irmã. Eu estava com tanto medo de ser julgada. Maria de Lourdes sorriu, com os olhos brilhando. Aqui nós não julgamos. Nós nos ajudamos. Porque todos nós precisamos de Jesus, todos os dias. A última lição, a cobra e a cruz. Anos depois, quando já eram mais velhos, João Batista e Maria de Lourdes eram vistos na congregação como um exemplo de fidelidade não por serem perfeitos, mas por terem se levantado. Numa manhã, enquanto arrumavam o altar para a Santa Ceia, João Batista olhou para a cruz pendurada na parede. Ele se lembrava da pele da cobra queimada, do medo que sentirá, da dor que havia carregado. Mas agora tudo aquilo parecia distante, como uma sombra que se dissipa ao nascer do sol. Maria de Lourdes, como se lesse seus pensamentos, aproximou-se e sussurrou. Você ainda pensa naquela cobra? Ele sorriu, pegando sua mão. Penso, mas não com medo. Agora, quando me lembro dela, me lembro de como Deus nos livrou, como Ele nos restaurou. Ela sentiu, olhando para a cruz. A cobra veio para destruir, mas a cruz veio para nos salvar. E assim, lado a lado, eles continuaram servindo, amando, crendo. Porque a batalha era real, mas a vitória já estava garantida. Glória a Deus!